Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa aula de número 16. Nós vamos entrar aqui no capítulo 4 do Moisés, os princípios da dinâmica. Tá? Nessa aula de hoje nós vamos discutir forças em equilíbrio, a lei da inércia, né, que é a primeira lei de Newton, e vamos discutir também a segunda lei de Newton. Bom, vamos lá. Forças em equilíbrio. Bom, pessoal, até aqui a gente se preocupou em estudar a descrição do movimento, né? Mas sem querer saber de onde é que vem aquele movimento, o que é que causa aquele movimento. Até aqui a gente estudou cinemática, que é simplesmente a descrição, né, do movimento. Agora a gente vai se preocupar com a dinâmica. A dinâmica estuda quais são as condições para que um determinado movimento ocorra e, dadas as condições físicas, né, qual o movimento que vai ocorrer. Né? Isso que é o objeto de estudo da dinâmica. Tá? A gente vai começar analisando situações estáticas. Tá? Então, assim, quando uma partícula permanece em repouso num dado referencial, né, a gente diz que ela está em equilíbrio nesse referencial. Tá? Essa definição de equilíbrio é importante. Bom, e forças? O que são forças? Como é que a gente mede o efeito delas? A gente precisa ter alguma coisa com o que comparar. Né? Por exemplo, quando a gente quer medir o tempo, a gente mede, por exemplo, quantas voltas um determinado ponteiro dá, né, no nosso relógio. Então aqui a gente precisa de alguma forma de uma escala, né? Então a gente pode, por exemplo, medir o efeito de uma força, o efeito que uma força faz numa partícula, por exemplo, verificando qual é a distensão que aquela mesma força faz numa mola que é conhecida da gente. Aí a gente vai lá, desenha uma escalazinha, né, com o nosso zero, marca o 0,25, o 0,5, o 0,75 e o 1. Né? E essa escala pode ser arbitrária. A gente marcou o 1 bem aqui, né? Você está vendo aqui o 1. Quando essa distensão for duas vezes essa correspondente a 1, a gente vai chamar ela de 2 e por aí vai. E assim a gente consegue definir uma unidade de força. Tá? Nós poderíamos, por exemplo, usar 2 molas, 3 molas e tal. Se a gente analisar uma situação interessante aqui, vamos supor que a gente consiga aplicar várias molas, né, numa partícula. Essas molas, como vocês estão vendo, estão em paralelo. Então a gente somaria as forças que cada uma delas faz. Né? Então, assim, uma coisa importante é a força, ela produz efeitos diferentes de acordo com a direção e o sentido no qual ela é aplicada. E, claro, com o tamanho dela também. Né? Então, assim, a força é vetor. Tá? Então, por exemplo, quando você tem uma situação em que a força está em equilíbrio, né, como essa daqui, a partícula está em equilíbrio, é porque você tem que a soma de todas as forças é zero. Elas formam um polígono fechado. Né? A força resultante, se eu somar todos os vetores força, vai ser correspondente ao vetor nulo. Tá? E assim, é um fato experimental que essa partícula permanece em equilíbrio sobre a ação simultânea dessas três forças quando a soma delas é zero. Se a soma vetorial das forças for zero, a partícula permanece em equilíbrio. Tá? É aí que a gente diz que ela está tá em repouso. Né? Em relação a um determinado referencial, ela está em equilíbrio. A soma de todas as forças que atuam sobre a partícula, ou seja, a força resultante é zero. Tá? E não é difícil generalizar isso para 3, 4, 5 N forças. Tá? Para a gente conseguir entender direitinho essa lei de Newton, a gente precisa conhecer algumas situações especiais. Uma situação especial interessante é a balança de mola. O que é uma balança de mola? Você vai pegar um determinado objeto, aqui, esse objeto P,
né? E você pendura esse objeto numa balança. Aí dá para notar que se a mola em equilíbrio marcava aqui no zero, né? Fora do equilíbrio, quando esse corpo estiver pendurado, o ponteiro aqui vai ser deslocado e a força e aí vai marcar uma distensão na mola, tá? Então você tem uma força para baixo no objeto, que é a força peso, né? Essa força para baixo aqui é a força peso do objeto, que é igual a sua massa vezes a aceleração da gravidade na região. E como esse objeto está em equilíbrio, você tem uma outra força igual e contrária, né? Que a gente chama aqui de menos F. Né? Então, a gente vê que a resultante sobre a partícula é o F, né, da força-peso, e o menos F feito pela mola. E a resultante, então, zero. Ela está em equilíbrio. E é esse o princípio de funcionamento de uma balança de molas. Tá? Uma outra força que vai ocorrer aqui algumas vezes para a gente entender os problemas de dinâmica vai ser, por exemplo, a força normal. Tá? Então imagine que você tem um objeto que está colocado em cima da mesa. A gente sabe que esse objeto é puxado em direção ao centro da Terra, mas a mesa não deixa que ele passe, né? Então há uma força de contato, tá? Que é uma reação de contato, ou também chamada força normal. E se o objeto está em equilíbrio, essa reação de contato compensa exatamente a força-peso, né? Que puxa o objeto para baixo de tal forma que a resultante seja nula. Tá? Pessoal, é interessante observar que essas forças são todas... a gente não está entrando na origem microscópica. Né? Nós não estamos discutindo o que é que faz um objeto ser atraído pelo campo gravitacional da Terra. A gente não está discutindo qual é a origem da força normal. Tá? A origem da força normal, por exemplo, são forças elétricas entre as superfícies dos dois objetos. Tá? A força de repulsão elétrica. A força de repulsão elétrica ela é tão forte, né, por exemplo, que é a mesma força que faz com que a gente não afunde no chão. Então a repulsão entre os átomos do nosso sapato e os átomos do piso é uma repulsão elétrica, ela é suficientemente forte para compensar a atração gravitacional de todo o planeta Terra, puxando a gente para o centro do planeta. Tá? Mas a gente vai ver detalhes sobre essas forças depois. Tá? Isso aqui é só para você ter um pouco de noção, né, do que é que a gente vai tratar aqui.